Glória a Deus. Qual é o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada? Vixe, misericórdia. Eu não vou perguntar de novo, não. Pode deixar. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 23. 19, 91, 84. Que isso, gente? Instituto Teológico Eclésia está aí toda terça-feira. Toda terça-feira. É o salmo mais conhecido da Bíblia. Tá bom? É o Salmo de número 23. Eu ia ler outro texto, mas nós não vamos ter tempo apropriado para tal. Tá bom? Mas vamos ler essa porção deste Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Se tivesse combinado, não tinha ficado tão bonito? Bonito, né? Pode deixar lá o verso de número 1. O Senhor é meu pastor. Diga assim: o Senhor é meu pastor. Ele me é suficiente. Diga: o Senhor é meu pastor. Ele me satisfaz. É o que está dizendo o versículo 1. Então, neste salmo, que é um dos mais lidos e vistos nas paredes, às vezes ele é mal interpretado. Embora muita gente sabe da interpretação correta, que é essa que eu acabei de falar, esse texto, nessa tradução dá a impressão de que porque ele é meu pastor nunca vai me faltar nada, ok? Quando na realidade o que o salmista quer dizer é que o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Ou seja, se ele é meu pastor, eu não preciso de mais. Essa é a interpretação. Se ele é o meu pastor, eu já estou satisfeito, estou pleno. Então, em primeiro lugar, neste salmo, Davi identifica o Senhor como pastor. Diga assim: primeiro ele é pastor. É o versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha o versículo de número 2 e 3. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Olha aí, guia-me. Diga assim, verso 1, ele é pastor. Versos 2 e 3, ele é meu guia. Olha o 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Diga assim, verso 4. Ele é meu companheiro. Verso 1. Ele é meu pastor. Versos 2 e 3. Ele é o meu guia. Verso 4. Ele é meu companheiro. Verso 5. Escute: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Diga assim, verso 5. Ele é o meu anfitrião. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Davi escreve este salmo num período em que ele está lembrando de suas fugas, das suas guerras, das suas pelejas, nos momentos em que ele estava fugindo de Saul, nos momentos em que ele estava fugindo de Absalão, seu filho, nos momentos em que ele estava fugindo e se escondendo dos midianitas, dos filisteus. Ele relembra os momentos em que ele precisava se esconder para não ter que guerrear, matar ou correr o risco de morrer. E ele passava numa região onde no Novo Testamento aquele homem foi saqueado e foi socorrido pelo bom samaritano. Ele passa no mesmo local que Bartimeu, o cego, estava para passar quando ele aguardava a comitiva que ia de Jericó a Jerusalém. Um vale extenso, de 25 quilômetros, aonde ladrões que não queriam ser pegos para não pagar o preço pelo crime que cometeu ficavam escondidos. Tanto que o homem que descia de Jerusalém foi maltratado, bateram nele, deixaram ele quase morto, nu. E o bom samaritano passa ali e o encontra. É nesse mesmo vale. Então Davi provavelmente se escondeu muitas vezes ali. E o que me chama a atenção é o versículo de número 4, que ele diz: ainda que eu andasse por este vale. E ele dá um nome para este vale. Qual é o nome? Da sombra da morte. Vale da sombra da morte. Quantos aqui já passaram pelo vale da sombra da morte? Levante a mão e dê glória a Deus por isso. Porque você passou, mas está vivo. Você passou pelo vale, mas está vivo. Passei algumas vezes por lá. Eu não tenho nenhum pingo de saudade, mas passei algumas vezes por lá. Davi, ele está nos trazendo um ensinamento tão profundo. E esse texto que eu vou pregar aqui, para que vocês tenham uma ideia, foi o primeiro texto, o primeiro verso, a primeira mensagem que eu preguei nesta igreja. Antes dela ainda existir como comunidade cristã Novidade de Vida. Por volta de maio ou junho do ano de 2010. Há quase 14 anos atrás. Há 14 anos atrás, mais de 14, né? Um pouquinho. Porque nós vamos completar 14 anos dia 2 de janeiro agora. 2 de janeiro, completamos 14 anos de existência. Quantas mil almas nós já influenciamos? Além desta igreja, abrimos 2 igrejas. Estão crescendo por aí, eu não sei como estão. Mas tem nossa mão lá, nosso joelho, a oferta da igreja, a nossa visão. Tem lá o obreiro que nós consagramos, tudo fruto daqui. Então, foi a primeira mensagem que eu preguei quando eu fui convidado por um grupinho de pessoas, de 12 pessoas, recém-convertidos, que não tinha nem igreja, nem pastor, não tinha nada. E a gente foi lá e pregou, e essa foi a primeira mensagem. E eu estava ali, não ia dar tempo de eu pregar, e Deus me fez lembrar dessa mensagem, desse verso. E ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu posso pedir para você falar com quem está ao seu lado? Posso? Posso? Amém? Diga assim, olha. Não precisa se precipitar. O mesmo Deus que te guardou e te abençoou até o dia de hoje, 19 de dezembro de 2024, Ele não mudou. Ele continuará guardando a tua vida. Então não se precipite, não corra, não precisa acelerar. Descansa, confia, porque o salmista diz:
ainda que eu andasse, não que eu corresse, porque eu não preciso correr, eu não estou desesperado, eu continuo confiando nele, como confiava Davi. Você está entendendo? Então Davi está falando do vale da sombra da morte. Vale da? E ele diz, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não adianta correr, não adianta acelerar. Quando eu era menino, eu vivia muito na rua. Eu entrava para tomar banho debaixo de chinelada, barro no meio dos dedos, cordão preto no pescoço, unha preta, sabe? Eu fui criança mesmo. Eu não fui Nutella igual hoje não, que é com o celular o dia todo no videogame. Fui criança. Eu brinquei no barro, andei a cavalo, caí de cavalo, montei em boi, nadei nos rios que tem aí hoje. Estou vivo. Subi em árvore, caí de árvore. Sabe? E eu me lembro que quando eu era criança, que começava a chuva, e a gente não queria se molhar, a gente corria. Mas a gente percebia depois que não adiantava nada correr na chuva, porque o pingo que eu evitei de pegar atrás, eu peguei o da frente. Assim também é quem está no vale da sombra da morte. Às vezes não é morte física, às vezes é morte financeira, espiritual, empresarial. Às vezes são áreas da sua vida que você está passando num vale de sombra de morte. E aí você está no vale, que já não é bom, mas é necessário, e percebe que existe a iminência, ou seja, algo que pode acontecer a qualquer momento, rápido. Existe a possibilidade de você quebrar, de dar ruim para a tua vida, e você se desespera, esquece do Deus que te guardou até aquele momento. Você esquece de quanto embaraço Deus já te tirou. Você esquece, quando está no vale da sombra da morte, de quantas sepulturas Ele já fechou. Você esquece de quantas portas Ele já abriu. Você esquece de quantas libertações Ele já operou na tua vida, espiritual, financeira, na área da saúde, sabe, enrosco social, enrosco às vezes até empresarial com contrato, enrosco sentimental, pessoas que Deus tirou da tua vida e você sofreu, meu Deus, e tentou correr, sabe, para o quarto, para a depressão, tentando fugir do vale. E é nessa hora que nós precisamos lembrar dessa palavra. Davi diz, ainda que eu andasse, ou seja, não adianta, não tem atalho, não tem buraco, não tem subterfúgio, não tem outro caminho, não. O vale, quando você está no vale da sombra da morte, você vai correr, ou vai andar, ou vai parar, mas você entrou nele, e é o Deus que permitiu que você entrasse, que te tira de lá. Não são as tuas pernas, a tua inteligência, a tua quantidade de relacionamento que você tem, não. Deus, quando Ele permite você passar pelo vale da sombra da morte, é Ele quem te tira de lá. Então não adianta correr, não adianta. Diga assim, vale da sombra da morte. Diga assim, um terror. Diga assustador. Meu pai sempre fazia para mim, sabe? Morava numa casinha de 2 cômodos, chovia mais dentro do que fora. E eu lembro que encostado na cama assim, meu pai fazia, né, na sombra o cachorro. Aí ele fazia assim, era o cavalo. Eu lembro disso. E estou lembrando disso agora, porque quando meu pai abaixava a mão, a sombra desaparecia. Quando ele levantava a mão, a sombra vinha. Quando ele abaixava a mão, a sombra desaparecia.
E agora, adulto, nós percebemos essas coisas. Mas existem coisas aqui no texto que somente quando a gente atinge uma maturidade espiritual, elas começam a ser reveladas para nós. Elas começam a ser reveladas. E ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Diga assim, sombra. Vale da sombra. Vale da sombra da morte. Diga, aterrorizante. Pergunta para quem está ao seu lado, por quê? Isso, agora pergunta para essa pessoa, alguma sombra já te tocou? Diga, alguma sombra já te tomou de assalto? Diga, alguma sombra já te puxou a peixeira? Então, pergunta por que você está com medo de sombra? Não é vale da morte. Fala, não é vale da morte. Fala, é sombra. Fala, sombra não mata. Sombra não pega. Sombra não machuca. Sombra não tira nada de você. Diga, então ande no vale. Porque o mesmo vale que tem entrada, tem uma saída. E acredite, você está perto da saída desse vale. Glória a Deus! Você está perto da saída, está próximo da saída. É vale da sombra. Então a sombra, ela não tem poder de fazer nada. É por isso que Pedro, lá no capítulo 5, versículo 8, ele diz, vigiai, sede sóbrio, porque Satanás, o vosso adversário, ele está bramando ao vosso derredor. Bramando, rugindo como um leão, mas ele não é leão. Ele ruge como leão, mas ele não é leão. Mas a Bíblia diz que leão é o nosso Jesus, leão da tribo de Judá. Satanás não é leão, ok? É por isso que Tiago fala, não é? Sujeitai-vos, pois a Deus, resista ao diabo, e a sombra vai fugir. Glória a Deus, a sombra vai fugir. Então, ande pelo vale, porque o vale não é de morte. Diga, o vale não é de morte. Só parece. Diga, mas para mim, mesmo que fosse de morte, eu enfrentaria. Diga, porque comigo está a vida. E quem tem a vida não teme a morte. Quem tem a vida, que é Cristo, não teme a morte. Tá? Olha aí, porque tu estás comigo, não temeria mal algum. Não é, sabe, não temeria alguns males. Não. Eu tenho medo, desse eu não tenho. Sabe? Tem crente que ele fica desesperado só de pensar de manifestar um demônio perto dele. Se manifestar um demônio perto de certas pessoas, é capaz da pessoa endemoniada ser liberta e ter que orar para Deus ressuscitar o crente. Porque tem crente que morre de medo. Caiu um endemoniado do lado, estribuchando, rugindo, olho branco, né? Soltando saliva pelo canto da boca. O crente morre, tem que orar para Deus libertar a pessoa, e a pessoa aceita Jesus e vai orar para Deus ressuscitar o crente. É assim, tá? Então não está dizendo, não temo alguns males. Não temeria alguns males, não temeria mal algum. Ou seja, quem está firmado em Jesus, não tem medo. Não tem medo de cara feia, não tem medo de desemprego, não tem medo de enfermidade, não tem medo, sabe, de dedo apontado, não tem medo de mentira, não tem medo de acusação, não tem medo de perseguição, não tem medo de Satanás, não tem medo de demônio, não tem medo de tranca-rua, Zé Pilintra, mãe de nada, não tem medo de nada, aleluia, porque nós não tememos mal algum. E não é que não tememos mal algum porque somos bons, estudados, porque somos crentes da Novidade de Vida, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista. Não tememos mal algum porque o Senhor está conosco. É porque o Senhor está conosco. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. A Bíblia diz que se o Senhor estiver comigo, eu atravesso um exército, eu salto muralhas. Glória a Deus. Se o Senhor estiver conosco, irmão, a gente faz proezas, a gente realiza milagres em nome dEle. Se Ele estiver conosco. Você sabe por que você está vivo até hoje? É porque Ele está com você. Você sabe? Porque os teus filhos ainda não desviaram, sabe, para caminhos escusos aí fora, porque o Senhor está com você. Tá? Você sabe por que você vem para os cultos, vai trabalhar e não invadem a tua casa, não mexem no que é teu? Sabe por quê? Porque o Senhor está com você. E mesmo que aconteça isso hoje ou amanhã, nem por isso o Senhor deixaria de estar conosco, não, porque nós estamos aqui sujeitos à enfermidade, à quebradura, a assalto, sabe, a tomar tiro, a sofrer acidente. A gente está sujeito a tudo, e mesmo que aconteça qualquer coisa conosco, nós continuaremos dizendo: estou aqui porque o Senhor está conosco, o Senhor está comigo. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias. O cajado do pastor era para ele apoiar. O cajado do pastor é para ele ter apoio. É para ele, sabe, conduzir a ovelha quando está adiante dele, sabe, para a direita, para a esquerda. Mas tinha uma utilidade ainda mais importante, que era para espantar o lobo. Era para espantar o lobo, porque o cajado era a parte de baixo, a vara era a parte de baixo, e o cajado era a parte de cima. Alguns usavam um cajado numa mão e tinham também uma vara, mas normalmente era a mesma peça. Aquela peça curva servia para levantar a ovelha quando a ovelha caía num pequeno buraco, porque a ovelha tem vista curta, ela não enxerga direito. O faro da ovelha é péssimo. A audição da ovelha é horrível. A ovelha era totalmente dependente do pastor. E o pastor usava o seu cajado, enganchava na barriga ou no pescoço da ovelha com cuidado e tirava ela do buraco. Se a ovelha tivesse pouca lã, em determinadas noites frias, ela poderia morrer de frio. Então ela tinha que estar entre as outras, em comunhão. Em comunhão. Diga assim: ô comunhão, como é bom. É bom. Viu, irmão? Ô irmã, estar dentro. Chega a noite fria, você não morre congelada. E nem congelado, não morre. Porque as ovelhas abrem um espaço, aquela que tem pouca lã entra, e elas encostam uma do lado da outra. A ovelha, quando tinha muita lã, ela poderia morrer enganchada em algum galho. E mesmo que não morresse enganchada em algum galho, a lã era tanta que dificultava dela comer, cobria o rosto. Quando ela conseguia comer, o peso da lã dificultava a digestão, e ela poderia morrer da mesma forma de tanta lã. A lã na ovelha representa as folhas da figueira que não tinha fruto, aparência, sabe? E aí o pastor tinha que pegar com o cajado, puxar aquela ovelha cheia de lã, exibida, como diz a molecada hoje, amostradinha, para perto dele, tosquiar ela, sabe, com carinho. E às vezes Deus faz isso com a gente. Esse ano 2004 aqui, às vezes Deus usou o cajado para me corrigir, a vara para me corrigir. Mas muitas vezes o Senhor também me socorreu com o cajado. Glória a Deus. Se você está precisando ser orientado, Deus vai usar o lado chamado vara, sabe? Se você está precisando de alento, de socorro, sabe, está com pouca lã ou está com lã demais, Deus vai usar o
cajado te puxar para perto dele, sabe? Vai tosquiar você, vai podar. E poda não é com facão, nem com enxada. Poda é com tesoura, com cuidado. Então, quando Deus permitir que você passe pelo vale, entenda que Deus está te podando. Deus está cuidando de você. Deus está chamando você, pegando você e colocando no colo dele. E dizendo, lembra que mesmo que você está no vale, você continua sendo a minha ovelha. Mesmo que você está no vale, você nunca deixou de ter valor para mim. Mesmo você estando no vale, acredite, eu ainda continuo sendo o Deus que cuido de você. Glória a Deus. Então receba essa palavra. O mesmo Deus que cuidou de você até o dia de hoje, o mesmo Deus que cuidou de você até o dia de hoje, é o Deus que vai continuar cuidando, te sustentando, abençoando e te prosperando. Glória a Deus. O mesmo Deus que fez você chegar até aqui, é o Deus que vai te guardar, te abençoar. Mesmo que você passe por vales em 2025, não se apresse, não fique ansioso, estressado, estressada. Quando começa a ansiedade é porque a fé está terminando. Então, lance sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele continuará cuidando de você. Aleluia, estamos fechando um ano, ok? E Deus tocou no meu coração ali sentado para falar, eu ainda continuo sendo o pastor de vocês. Deus está falando ao meu coração, diga à minha igreja que eu ainda sou o pastor dela. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um pastor que cuida de nós, que quando estamos com sede Ele nos leva para os ribeiros de água, que quando estamos com fome Ele nos leva para pastos verdejantes, que quando estamos perdidos Ele nos guia de forma mansa. Quando estamos no vale, Ele diz, não precisa temer, porque desde que você entrou no vale eu nunca te abandonei, eu estou aqui com você. Glória a Deus. E Ele está dizendo, eu vou abrir minha casa e na minha presença você vai entrar. E eu vou preparar a mesa para você. Eu vou ungir tua cabeça com óleo. E eu vou fazer o teu cálice transbordar de alegria. Aleluia. E quando chegar no final de 2025, igreja minha, vocês vão dizer certamente que a bondade do Senhor, aleluia, e a misericórdia dele me seguiram por todo o ano de 2025, e durante todo o ano de 2025 eu habitei na casa do Senhor e pretendo lá ficar por longos dias. Só quem recebe esta palavra, oh glória, fica de pé e adora o nome do Senhor.